Vamos aqui às figuras ilustrativas que o Senhor Deus usa para simplificar o entendimento da palavra de Deus. Bom, em primeiro lugar é um domingo, dia do Senhor, dia de adoração, dia de ação de graças, né? É o dia em que nós já chegamos assim com o coração preparado, com uma boa terra para receber a maravilhosa semente da palavra de Deus. Irmãos, vamos lá. Você é uma casa, você sabe disso. Pela palavra de Deus, não é? O nosso corpo é uma casa. Deus usa algumas ilustrações, algumas figuras, não é? Para um fácil entendimento. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo, templo. Mas hoje nós não vamos falar do templo propriamente, embora faça parte, obviamente. Vamos falar da casa. Às vezes se vê uma casa abandonada e as pessoas dizem assim, a casa está vazia. Não, a casa não está vazia. Que isso, pastor? A casa não está vazia. Insetos entram. Cria-se teias de aranha. As aranhas se movimentam naquela casa. Sim ou não? Vazia ela não fica, de todo ela não fica vazia. Não fica vazia. Você assim, a casa está vazia. Vazia de gente, quer dizer, né? A casa não fica vazia. Assim é o ser humano, irmãos. Sexta-feira, nós tivemos aqui, lá na capelinha pela manhã, um culto muito simples. Como sempre, né? Jesus é muito simples. Mas eu estava com uma pregação preparada, prontinha e senti no coração que a minha pregação foi para o espaço. E o Senhor Deus trouxe ao meu coração uma palavra que eu havia dado naquele propósito das 5 semanas, quando falamos sobre os olhos de Jesus passarem em cima da inveja e acabar com tudo. E Deus nos deu uma palavra, quer dizer, Deus nos mostra uma palavra, cuja primeira parte, ela deixa bem claro, irmãos, tá? Qual é a base da boa saúde? As pessoas se convertem, mas é aquilo que eu tenho dito aqui, entra ano, sai ano, e algumas pessoas continuam com as mesmas coisas, as mesmas ansiedades, os mesmos medos, os mesmos pavores. Depois surgem dúvidas, entra ano, sai ano, as mesmas dúvidas, e não recebem nada de Deus. Alguns se decepcionam, abandonam Jesus, outros se arrastam sem entendimento, e os problemas continuam. Quando você vê na palavra de Deus, as coisas muito bem definidas, entre o antes e o depois que Jesus entra. Entre o antes e o depois. Então, irmãos, vamos atentar bem para a simplicidade da palavra. Dentro dessas figuras ilustrativas que Deus usa, porque na sexta-feira aconteceu um fato aqui muito lindo. Quer dizer, sempre acontecem coisas lindas, mas uma senhora voltou no culto à noite, eu nem sei se ela está aqui. Se estivesse, eu gostaria que se pronunciasse, porque o testemunho dela foi muito lindo, muito forte. Quem estava aqui na sexta-feira à noite. Então vocês viram, ela veio pela manhã. E ela disse o seguinte, pastora, voltei agora à noite, porque pela manhã aconteceu algo muito lindo comigo. Ela disse, eu fiquei livre das dores, eu sou livre. E eu queria entender essa liberdade, mas livre de quê? Ela disse, de tudo que me oprimia. E eu falei, mas alguma coisa, vamos dizer mais... Ela disse tudo, ela disse, olha, aos 3 anos de idade eu comecei a manifestar demônios. Em casa, com 3 aninhos. Ela disse, isso não parou mais. Só que eu sentia dores. Ela disse, eu sentia dores dia e noite. Ou seja, irmãos, ela nunca soube o que foi viver sem sentir dores. Desde os 3 anos de idade. Vocês estavam aí no culto. Por favor, novamente? Então tá aí. Ela disse, desde 3 anos de idade. Ela disse, hoje de manhã Jesus me libertou. Ela disse, eu passei um dia. Ou seja, acabou tudo. Acabou tudo. E vocês viram aquela senhora que 10 anos só andava amparada
agarrada a alguém, ela só andava amparada, não andava solta, sozinha há 10 anos. Quem viu isso? Foi lindo, gente. Então, irmãos, mas é isso que tem de acontecer no dia que a pessoa encontra Jesus. Porque quem é Jesus, meu irmão? Jesus é Deus, Ele é o poder, Ele é a sabedoria, Ele é Deus. Não há nada que Ele não possa fazer, nada, absolutamente nada que Ele não possa fazer. Agora, irmãos, onde está o ponto central de tudo isso? Exatamente isso, irmãos. O coração. E nós estamos falando do órgão cardíaco, né? Que fica na mão do cardiologista. Não estamos falando. Estamos falando do espírito, a tua verdadeira pessoa. O ser humano morto, o espírito saiu de dentro dele. O corpo está morto, vai ser desfeito. Mas a saúde do corpo depende do que está no coração, irmãos. Então eu iniciei o culto à noite, na sexta-feira, falando sobre isso, exatamente isso. O teu coração, ele jorra uma fonte. Essa fonte pode ser de vida, mas poderia ser uma fonte de morte. Angústias, amarguras, lembranças, fatos, dores, feridas. E a vida não anda, a vida não anda, a vida não anda. A pessoa fica com a vida presa. Então, irmãos, atenção. Atente bem quando o Espírito Santo falar. Agora pela manhã, na primeira reunião, até cantei a musiquinha que eu compus há muitos anos atrás, em cima de Eclesiastes 5. Antes de propriamente do entendimento dessa palavra gloriosa que é a palavra de Deus. Isso aqui, irmãos, a Bíblia, você encontra uma Bíblia aí baratinha. Você olha, tudo bem, mas quando você abre, que você recebe no seu coração Deus falando com você. Gente, Ele é Deus soberano desse universo, criador desse universo, e Ele se preocupa, se importa com uma pessoa, e Ele fala. Agora, quando Deus falar, meu irmão, não questiona Deus, não questiona, não se distraia. A gente orienta os novos convertidos, e olha, se prepare para vir para o culto, já com o teu coração ligado a Deus, pedindo: Senhor, fala comigo hoje. Senhor, me abre entendimento. Senhor, eu não quero errar. Ou Senhor, chega, não aguento mais sofrer, chega, eu te encontrei. Senhor, onde eu estou errando, me mostra. Ou se está faltando alguma coisa, vem, Senhor. Mas se colocar mesmo à disposição de Deus. Salomão, quando escreveu Eclesiastes, uma coisa ele diz para quem entra na casa de Deus: quando entrares na casa de Deus, não te precipite falando nada não. Eu vou parafrasear para ficar bem, para simplificar. Quando você entrar na casa de Deus, não pense em fazer promessas para Deus, para fazer coisas mirabolosas, nada disso. Guarda os teus pés. Entrou na casa de Deus, guarda os pés. Bota os pés embaixo da poltrona e esquece que os tem. Glória a Deus, você os tem perfeitos. Vai ter-os sempre perfeitos. Mas esquece. Eu até digo, olha, passa no bebedouro, traz de casa uma garrafinha d'água, passa no bebedouro, enche a sua garrafinha, bota embaixo da poltrona, tá? Já, se vem de longe, já passa no banheiro, me preparando para o culto, porque eu vou sentar e vou ouvir o meu Deus. Quando for momento de louvar, junto com toda a igreja, vou louvar o meu Deus, eu vou adorar o meu Deus. É isso mesmo. Então, vem adorar a Deus, vem ouvir a palavra, servir a Deus. Isso é parte do serviço que ministramos ao Senhor no nosso dia a dia, em todo o tempo. Foge do pecado, não é? Tem uma linguagem saudável, sadia, enfim, né? Uma vida com a família, casamento, vida social, com trabalho, seu dia a dia normal. Mas você é de Jesus na igreja, você é de Jesus em casa, você é de Jesus no trabalho. E onde você estiver, você é uma autoridade espiritual sobre Satanás e seus demônios. Essa é a postura. Agora, irmãos, a atenção que se dá à palavra. Você quer a musiquinha? A musiquinha era assim, ó. Quando entrares na igreja... vai dizer que é brega, nem me importo com isso. Só gosto de falar, fala. Pouco me importa. Aliás,
Estou nem aí para isso. Quando entrares na igreja, vê se guarda o teu pezinho, para que não aconteça que tropeces no teu caminho. Viu? Entrou na igreja, guarda os pezinhos e ouve. Sabe por quê? Deus vai ensinar. Ele vai mostrar onde há erro. Ele vai te alertar, ele vai te tomar pela mão. Se você não puder, ele te livra. Aí parou? Não, eu vou cantar a musiquinha. Quando entrares na igreja, vê se guarda o teu pezinho, para que não aconteça que tropeces no teu caminho. Aí repete, aí vem. Ele vai te ensinar tem que ter o coro. Igreja. Vem cá, você faz parte da família, meu irmão. Família é assim. Então vamos lá. Ele vai te ensinar te ajudar a caminhar e com a sua palavra ricas bênçãos vais alcançar. Ele vai te ensinar te ajudar a caminhar e com a sua palavra muitas bênçãos vais alcançar. Viu? Que lindo. Comédia. Você é a pastora. Não, mas é sério. Por quê? Em alguns lugares por onde passei, eu percebi que a igreja parecia uma rodoviária. E as pessoas entram e saem, e conversam, e tal. Não é assim não, irmãos. Não é assim que se participa de um culto, não. Como é que se participa de um culto? Coração preparado. Coração aberto para a palavra, receptivo. Eu orei a Deus para pedir, Senhor, fale comigo. O culto não vai ser 100% para mim, sabe por quê? Deus vai ter uma palavra de repreensão para alguém que está no erro. Mas Ele vai ter um colinho para alguém que está despencando na beira do abismo. Ele vai correr, vai pegar e vai dar o colinho. É assim que Deus trabalha. Alguém que está fraquinho, precisa enfrentar uma luta aquela semana, um trabalho. Alguém que precisa, vai passar por uma entrevista, está desolado, já foi reprovado em tantos lugares. E Jesus querendo segurar pela mão, mas a fé está fraca. Aí Jesus vem e fortalece aquela fé. E diz, vai, não temas, eu sou contigo. É assim que Deus faz. Mas a pessoa tem que se preparar, pessoal. Tem que abrir o coração. O segredo é o coração. Mas o que acontece com o coração? Meu Deus, as pessoas deixam, irmãos, ansiedades, medos, e depois dúvidas, e quando não é isso, irmãos, são raivas. Tem gente, caramba, que guarda tudo, irmão. Tem gente que é colecionador de alfinetes. Abre a gaveta, o velho baú, abriu, um monte de alfinete enferrujado. Esse aqui foi meu avô que me xingou. Esse aqui foi meu irmão. Caramba, acorda. Acorda. Caramba, é só alfinete. Se fosse punhal, meu Deus. É só alfinete. Então, irmãos, tudo depende de cada um. Às vezes a doença não sai do corpo literalmente por isso. O coração, o espírito humano, ele é como um reservatório. O Senhor Deus usa várias ilustrações. A palavra de Deus diz que nós somos uma casa. Uma casa tem várias dependências. Uma casa, vamos falar de uma casa. Uma casa, né? Hoje as pessoas não estão quase conhecendo, sabendo o que é uma casa, né? Estão morando em lugares tão apertados. Mas vamos falar de uma casa. A Bíblia fala da casa. Falamos ainda há pouco, pela manhã, não é culto repetido. Mas é a palavra de Deus. A sala de estar, bom, no passado, a sala era um lugar muito interessante. Havia casas que tinham uma sala de jantar separada. E tem casas que não tem, por exemplo, nos apartamentos as pessoas fazem as refeições normalmente. Olha, eu já nem sei mais, porque tem gente que come sentado diante da TV com o prato na mão. Pelo amor de Deus, ô igreja. Pelo amor de Deus. Mas a sala, irmãos, era o lugar onde a família se reunia. Um lugar agradável para receber os amigos, as pessoas. Então ali confortavelmente, tudo limpinho, arejado, janelas abertas,
né? Tudo limpinho, sem a poeira, todo mundo confortável nas poltroninhas ou nas cadeiras, tá ali conversando e tal. Mas já pensou uma casa toda suja, o banheiro com mau cheiro, exalando o cheiro de urina queimada, velha e ardida para dentro da sala, a sala com coisas jogadas, criança que jogou papel no chão, o outro tomou iogurte e jogou no chão. Que é isso? Assim é o coração de muita gente, com coisas velhas e coisas não tão velhas, mas que fulano me magoou, que fulano me entristeceu, que não sei o que, me está doendo, que não sei o que. O troço já passou 5 anos, 10 anos, 40 anos, e depois não quer que apareçam doenças. E depois quer que a vida seja assim, as 1000 maravilhas. Então Deus nos deu, no final do trabalho das 5 semanas, uma palavra que um pedacinho dessa palavra, irmãos, um pouquinho de Jesus, um pouquinho, porque a palavra é Jesus, tá? Pode causar uma explosão no inferno e libertar a vida de qualquer pessoa. E eu quero compartilhar esse pedacinho para iniciar. Provérbios 14:30. O que diz aqui na primeira parte? A segunda vai falar da inveja. Como eu disse, já falamos 5 semanas falando sobre inveja. Invejoso, invejado, invejado, invejoso, a ponte, e foi tudo destruído, acabou. Agora o versículo 30 na primeira parte. O coração com saúde, diga graças a Deus. Mas como, pastora, ter um coração com saúde? O coração com saúde é a vida da carne, do corpo. Então Deus está dizendo que a vida da carne. Então atenção, irmãos, atenção. Por que há pessoas, irmãos, que não têm forças para nada, sempre desânimo, eu sou assim mesmo. A família já sabe, já rotulou, os vizinhos conhecem. Dona Maria, aquela molinha, molenguinha, aquela lentinha, falando com carinho. E a família, aquela lerda, aquela prostrada, mas não sabe porque a carne está assim. Irmãos, até encontrar Jesus é um tempo. Encontrou Jesus, abre o coração, sabe por quê? Ele vai ensinar. Ele vai ensinar, ele vai ensinar. E se receber o ensinamento, sabe o que vai acontecer? Ele vai fazer. Jesus trabalha na vida do seu povo, irmãos. Vocês ouviram? Jesus trabalha, Ele trabalha. Ele trabalha. É preciso conhecer melhor a Jesus. É preciso conhecer melhor a Jesus. Primeiramente, Ele é Deus. Deus criou todas as coisas. Na boca do Pai, Ele é o Verbo, a palavra. Depois Deus enviou a sua palavra aqui a este mundo. O menino nasceu, cresceu, Jesus, Filho de Deus. Agora Deus está na terra. E aí, Ele vai ensinar. Enquanto as pessoas não entenderem, irmãos, pode ser a pessoa mais culta, mais inteligente, a mais culta, a mais bem preparada na vida acadêmica, pós-doutorada. Se não ouvir a palavra de Deus, não se liberta, não se livra de demônios e mazelas que o demônio traz. E não tem nada difícil. Tanto não é difícil que Jesus, Ele disse aos seus discípulos e à multidão que queriam impedir as crianças de chegarem até Jesus. Jesus disse: não impeçais, deixai vir a mim os pequeninos. Ou seja, até os pequeninos podem conhecer Jesus e conhecer Jesus. Irmãos, o inferno tem pavor de Jesus. Mas por que algumas pessoas, irmãos, entram ano, sai ano dentro das igrejas? Os mesmos demônios, as mesmas dores, as mesmas doenças, os mesmos apertos, as mesmas dívidas, a mesma vergonha, a mesma humilhação, os mesmos sofrimentos. Por quê? Então vamos guardar isso hoje e para o resto da nossa vida contemplar essas maravilhas de Deus. Por quê? O coração com saúde é a vida da carne. Dói na alma da gente, irmãos.
dói na alma da gente, mas dói. Uma senhora disse para mim, um tempo atrás, que tinha 45 anos de evangelho e tomava 35 medicações. E eu dentro de mim, Jesus, o que é isso, Jesus? O que é isso? Eu falei assim, olha, a senhora vai sentar, vai prestar atenção, pede a Jesus para a senhora receber entendimento. Mas a senhora, por favor, quando a senhora receber um entendimento da palavra, a senhora vai para casa, procura degustar aquilo. Ah, pastor, eu não sou muito chegado à leitura da Bíblia, não. Meu irmão. Tem gente que não é chegada a Jesus, mas é chegada a um Facebook. Todo dia vai lá para se comunicar. Eu falava agora de manhã. Quantos de vocês, eu perguntei pela manhã, usam as redes sociais para falar de Jesus? Para passar uma mensagem, fazer um resuminho do culto de domingo, ou pegar um versículo que tocou o teu coração e dizer, amigos, vou compartilhar com vocês uma coisa que Deus falou no meu coração esta semana. Poxa, irmãos, irmãos, mas a maioria, curtir, não sei o que, uma bobeira, umas bobeiras. Gente, olha, é decepcionante, irmãos. Agora eu vou perguntar uma coisa para vocês, como é que vocês acham que fica o coração de Deus nisso? Como é que vocês acham que fica o coração de Deus quando Deus vê uma pessoa que diz, sou de Jesus, carrega a Bíblia e vai para a igreja, glória, aleluia, mas está lá, o tempo que tem nas redes sociais, é o computador, é o celular, é o trabalho, é o estudo, é a correria do dia a dia, é o trânsito, e depois, e aí, irmã, a senhora não vê essa semana, senti sua falta? Sabe, pastor, eu andei tão ocupada, eu não tive tempo essa semana de vir à igreja, mas eu não tive tempo para Deus. Que loucura é essa? Que loucura é essa? A vida cristã é muito mais do que uma vida profissional. Não teve tempo de ir ao trabalho, de vez em quando. Olha, você sabe, vocês me conhecem. Quem aqui é membro? Membro da igreja? Membro, levanta seu braço. Levanta o braço. Se é membro, sou membro. Então vocês sabem disso. Pessoal, rasgo o verbo e digo para todo mundo. Irmãos, desde o primeiro dia que uma pessoa encontra Jesus, a vida com Jesus é todo dia, é cada dia, é vida diária. Acabou, meu irmão. É Jesus em primeiríssimo lugar.